Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos seguir a série documental na qual falaremos de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa série contou com a colaboração do Sérgio Barra, sommelier historiador, que foi responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. E nesse episódio nós falaremos sobre a polêmica em relação à primeira fábrica de cervejas do Brasil. Nós temos o prazer de informar que esse programa é oferecido pelo nosso mecenas empresarial, Cervejaria USA. Você ficou curioso ou curiosa para beber essa cervejaria foda direto de Sergipe? Não passe vontade e compre pelo site www.cervejariauk, sem ser cedilha mesmo, .com. Eles entregam em todo o Brasil. Que maravilha, Lud! Mais um desses programas que eu particularmente estou adorando fazer. E falando em mim, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do culpado, porque a culpa é do Cabral. Ai, Brasil, tá certo. E a gente conta essas histórias, esse senta que lá vem história, bebendo alguma coisa pra molhar a garganta, que isso gasta, né? Não ter convidado gasta a voz. O que você vai beber por aí, Lud? Eu vou manter essa hidratação lá em cima. Hidratada e estruturada. Tô bebendo água. Agora, eu espero que você nos represente. Filha da puta, Ivana. Passou uma bola. E você, culpado, sempre culpado. Tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma Deus, porque ela não é fabricada no Brasil, mas Deus é brasileiro. Então eu tô bebendo uma Deus. Mentira, eu tô bebendo água mesmo. Eu já ia falar, cara, tu tá fazendo aniversário de casamento, a Letícia tá grávida, aconteceu alguma coisa especial, você foi promovida a CEO? Não. Deus me livre. A do Surra tu já é. Não, CEO não. A gente é se content creator. Se a gente tivesse juízo, a gente não tava aqui. É isso que você quis dizer. A gente tava na rede, isso sim. Exatamente. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Vamos começar essa história logo com a grande polêmica, a questão da Boêmia, cervejaria Boêmia. Ao pensar na história da cerveja no Brasil, talvez nem venha à sua cabeça a questão de qual foi a primeira fábrica de cerveja do país. Afinal, fomos bombardeados por uma mensagem repetida tantas vezes. A cervejaria Boêmia de Petrópolis, do Rio de Janeiro, foi a primeira cervejaria do Brasil. Essa mensagem, muitas vezes reproduzida nas propagandas da Ambev, são confrontadas por documentos e quando isso vem em questão, os defensores afirmam que a Boêmia, ou melhor, a filial de Petrópolis da Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, cujo dono era Henrique Leden, foi criada em 1853 e teria sido a primeira cerveja produzida comercialmente. Antes dela, havia no Brasil apenas produção caseira. Mais uma vez, existe um bom número de documentos que desmentem essa afirmação, na forma de anúncios de cervejarias em jornais do Rio de Janeiro. Esses anúncios propagavam os seus produtos ao público consumidor muito antes.
Uma última tentativa de preservar o pioneirismo da Boêmia é afirmar que ela teria sido a primeira cervejaria a ser registrada. Essa afirmação a coloca em uma situação sem saída, a coloca ali numa sinuca de bico. Porque, para começar, a afirmação não vem acompanhada de testemunhos documentais que a validem. Porque, na verdade, essa pesquisa ainda está por um dia, talvez, quiçá, ser feita. A princípio, o que se pode afirmar é que não parece fazer sentido que cervejarias não registradas, entre aspas, anunciassem os seus produtos nos jornais de maior circulação da capital do Império, sob o risco de atrair a atenção e a fiscalização dos órgãos competentes, o MAPA, admitindo, claro, que esse registro fosse obrigatório para o exercício da atividade comercial. Mas aí está o gambito da rainha. Porque se, por outro lado, tal registro não fosse obrigatório e não impedisse a atividade da fábrica, não há motivos para se desconsiderar as outras fábricas anteriores como as reais introdutoras do ramo no Brasil. Então tá, então a gente vai dar um rewind aqui, vamos fazer uma recapitulação na polêmica. A Cervejaria Boêmia fez propaganda como a primeira fábrica do Brasil. Porém, existem documentos que provam a existência de outras fábricas antes de 1853. E aí, para manter a sua primeira versão, se discute a parte de ter sido a primeira comercial, a tal da registrada. Documentos também desmentem como se ela fosse essa primeira registrada, porque é questionável pelo fato de não existirem comprovações ou mesmo da obrigatoriedade do registro nessa época. Fato é que, muito antes da criação da Boêmia, já existia no território brasileiro uma produção comercial de cerveja. E aí precisamos falar das cervejas que os holandeses trouxeram para o Recife. Que o primeiro registro de produção de cerveja na, então, América Portuguesa, atenção a isso, América Portuguesa, vem do período de ocupação holandesa do Nordeste, entre ali 1630 e 1654. Por volta de 1640, chega ao Recife o mestre cervejeiro Dirk Dix, natural da cidade de Haarlem e filho de um prefeito de mesmo nome, que também era proprietário de uma cervejaria denominada Het Schep, o navio, e holandês da época. Provavelmente foi lá que Dix, o filho, aprendeu o ofício, sendo depois cervejeiro da Halve Maen, também em Haarlem. Então, assim, foi só para resumir, né? Veio o Júnior, brincadeira. Bom, ele foi responsável pela instalação de uma cervejaria naquela que seria a residência de descanso do governador-geral das possessões holandesas entre 1637 e 1644. O então super conhecido Maurício de Nassau. Conhecida como La Fontaine e localizada na zona norte de Recife, a residência foi alugada pelo prazo de 4 anos por 1.500 florins. Ainda algumas controvérsias com relação ao período de funcionamento da cervejaria. Segundo o mapa das cidades de Olinda e Recife, de autoria do cartógrafo Cornelis Golia, datado de 1648, ela estaria ainda em funcionamento naquela data. Você pode ver o mapa no nosso blog. Vamos deixar essa imagem maravilhosa. E de acordo ainda com Carlos Alberto Tavares Coutinho, existe documentação dessa fábrica até o ano de 1654, que é o ano da expulsão definitiva dos holandeses de Recife. Só existem notícias de Dix até o ano de 1850, e não consta que ele tenha retornado a Haarlem até aquela data. A hipótese mais plausível é a de que tenha terminado seus dias fabricando cerveja no Recife, ou mesmo ter ido de arrasta para cima por uma espada luso-brasileira durante as guerras de expulsão dos holandeses. Bom, nem só de cerveja se trata o processo de expulsão dos holandeses por tropas luso-brasileiras. Ele acabou por se tornar um dos mitos fundadores da nacionalidade brasileira, impulsionado por uma historiografia tradicional nacionalista da segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. A retomada do território das mãos do invasor estrangeiro serviria então como a primeira certidão de nascimento da nação. É esse tipo de interpretação que se baseia a ideia de que as campanhas anti-holandesas marcam o nascimento do exército brasileiro, por exemplo. Essa historiografia difundiu no senso comum a ideia da existência de uma nação brasileira já no século XVII.
É importante atentar para o fato, porém, de que a historiografia recente sobre o período colonial é contrária, avessa a essa interpretação. Saindo de Recife, saindo do Nordeste, vamos direto para o Sul. Vamos falar agora sobre os produtores caseiros alemães. A produção de cerveja em território propriamente nacional ocorreu durante o primeiro reinado, entre 1822 e 1831, no Rio Grande do Sul, ainda nos primeiros anos após a independência. Os caseiros da época eram os imigrantes de origem germânica que começavam a chegar ao Brasil durante o primeiro reinado. As relações do Império do Brasil foram bem estreitas com os estados germânicos. Por meio da primeira imperatriz, a Dona Maria Leopoldina, que era a arquiduquesa da Áustria e filha do imperador austríaco Francisco I, ou por meio da segunda, Dona Amélia Augusta, filha do duque de Leuchtenberg, Eugênio de Beauharnais, e da princesa da Baviera, Augusta Amália. Essa proximidade resultou na criação de áreas de colonização agrícola a serem ocupadas por imigrantes germânicos. Entre 1824 e 1830, entraram no país aproximadamente 7 mil imigrantes procedentes de estados alemães. A maior parte desse contingente se instalou nas províncias do sul do país, onde o governo imperial, os governos provinciais ou mesmo as companhias particulares de colonização estabeleceram colônias agrícolas como as de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina e Rio Negro, no Paraná. O marco inicial da colonização alemã foi a fundação da colônia de São Leopoldo, em 25 de julho de 1824. O lote número 1 do plano diretor do núcleo urbano da nova colônia foi dado ao pedreiro natural da Baviera, Inácio Rasch, de 34 anos. Inácio era um empreendedor. Ele abriu um armazém de secos e molhados, um serviço de barcas destinado ao transporte de cargas pelo Rio dos Sinos e uma fábrica de cerveja. Na verdade, não era propriamente uma fábrica, mas uma pequena produção caseira, suficiente apenas para ser comercializada no seu próprio armazém. Infelizmente, pouco se sabe sobre Rasch e os seus negócios. Apenas que o imigrante morreu em São Leopoldo 11 anos depois de chegar, em 1835. Edgar Kobe afirma que era comum entre esses pioneiros da produção cervejeira a sua comercialização por meio de vendas cervejeiras, onde eles podiam vender a sua cerveja caseira, ainda que de baixa qualidade, por estarem afastadas dos principais mercados. Afirma ainda que se estima a presença de mais de 100 dessas vendas cervejeiras durante um certo tempo no Rio Grande do Sul. Com esse termo, Kobe provavelmente está se referindo a armazéns de secos e molhados, onde se produzia também a cerveja. Seria talvez um advento do brewpub? E que se servia também de moradia do proprietário, uma vez que era muito comum até o começo do século XX que o comerciante morasse no andar superior ou até mesmo nos fundos do seu negócio. E aí, gente, fazendo uma pequeníssima conexão com o que a gente ouviu no programa das Alewives. Não foi inventado aqui, né? Aquilo ali já, de alguma maneira, é um padrão de comportamento, né? Você não tem um lugar para o seu negócio e um lugar para você viver. E aí é tudo feito no mesmo lugar. Então, pequeno adendo. Pequeno adendo, boa. O mercenário alemão Carl Gustav Seidler passou pela colônia de São Leopoldo em algum momento entre 1825 e 1828. Outros tempos, o mercenário escrevia livros, e esse escreveu sobre o tempo que passou no Brasil, 10 anos no Brasil, de 1835. Afirmou que ali estavam em vias de se estabelecer alguns cervejeiros, que certamente aqui hão de fazer bons negócios, pois a cerveja que é importada da Inglaterra e de Hamburgo é horrivelmente cara, por causa do transporte e dos impostos constantemente crescentes. Por isso, esses comerciantes incorporaram a produção de cerveja nos seus negócios por ser uma atividade bastante lucrativa. Por esse motivo, é comum se afirmar que os pioneiros da produção de cerveja no Império do Brasil eram, se não todos, na sua grande maioria, imigrantes germânicos ou descendentes deles. E que o desenvolvimento do setor cervejeiro está fundamentalmente ligado às áreas de concentração desses imigrantes. Mais um adendo aqui para a gente conectar com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul
onde nós temos uma grande quantidade de cervejarias concentradas na cidade de Porto Alegre e em cidades vizinhas. Então, a importância da produção cervejeira nessa região já vem de muito mais tempo. Já que a Lud trouxe o cenário atual das cervejarias independentes localizadas dentro de Porto Alegre, podemos começar agora a contar a primeira indústria do Brasil independente, como é que funcionava isso. Em 2 anúncios publicados no Jornal do Comércio em 1829, dos dias 26 e 27 de agosto, para quem quiser pesquisar, a destilaria aparece em funcionamento já no endereço da Rua da Ajuda, número 67. Se você escuta o Surra de Lúpulo, você já ouviu esse endereço. Abre aspas. Na fábrica de destilação da Rua da Ajuda, número 67, vende-se vinho de Catalunha a R$120. O quartilho, vinho de Bordeaux ordinário, a R$16. Ao quartilho, açúcar refinado a R$160. A libra, xarope de limão, capilé, genebra e companhia. Por preço cômodo. Fecha aspas. O mais antigo anúncio de uma fábrica de cerveja em funcionamento na capital do Império do Brasil aparece na edição de 15 de novembro de 1831 do jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro. Abre aspas. Na fábrica de cerveja da Rua da Ajuda, número 67, vende-se, além dos gêneros pertencentes à dita fabricação e destilaria, bagos de zimbro, novamente chegados de Hamburgo e baunilha de primeira sorte por preços cômodos. Os preços eram sempre cômodos. Eu gostei desse eufemismo. Isso não tá barato, esse preço tá cômodo. Exatamente, é valor agregado o nome disso. O marketing vai chamar isso mais tarde de valor agregado. O que nos leva a crer que a primeira fábrica de cerveja do Brasil independente parece ter surgido do desdobramento de outra tipologia de negócio, uma destilaria. De fábrica de destilados parece ter passado a loja de bebidas para, por fim, transformar-se em fábrica de cerveja ao longo do segundo semestre de 1831. Apesar de nunca ter deixado de funcionar como comércio de insumos, especificamente zimbro e baunilha, e de produzir destilados, a preços cômodos. Ao longo do mês de setembro de 1831, já haviam sido publicados outros 3 anúncios com o mesmo endereço da Rua da Ajuda, número 67. Porém, o negócio era anunciado como uma loja de bebidas e não uma fábrica de cerveja. Abre aspas. Na loja de bebidas da Rua da Ajuda, número 67, vendem-se bagos de zimbro novamente chegados e baunilha de primeira sorte por preços muito cômodos. Fecha aspas. E é como loja de bebidas ou armazém, onde também se vende cerveja, que o mesmo endereço vai aparecer em anúncios de novembro de 1831, janeiro, fevereiro e março de 1832. Um comerciante visionário, inclusive, faz propaganda. Total. Anúncios nas edições de 24 de novembro e de 28 de dezembro de 1832, no Correio Mercantil, finalmente nos informam o nome da cervejaria. Finalmente! Abre aspas. Na Rua da Ajuda, número 67, acha-se a excelente cerveja nacional, muito boa para conservar nesta estação quente as forças digestivas, e mormente quanto estamos ameaçados pela invasão do cólera morbus. O preço é muito cômodo, e para as pessoas mais delicadas, usada com água, ela prova magnificamente, dá vontade de comer e ativa a circulação. Fecha aspas. Depois de algumas mudanças de endereço nos anos de 1833 e 1835, primeiro foi para a Rua da Misericórdia, 29, publicado no Jornal do Comércio de 3 de agosto de 1833. E depois para o número 64 na mesma rua, também no Jornal de Comércio, 24 de fevereiro de 1835, parece que a história da pioneira fábrica de cerveja do Brasil independente chega ao seu fim. Nas edições de 18 de março e de 23 de abril de 1835 do Jornal do Comércio, encontramos 2 anúncios de leilão dos bens da cervejaria. Importante, esses anúncios têm trechos que são mal escritos, como a Lud já sinalizou assim antes, e aí escutem tentando entender. Abre aspas. O
mesmo, Frederico Guilherme Leiloeiro fará amanhã, às 11 horas em ponto, na Rua da Misericórdia, número 64, de todos os artigos pertencentes à fabricação de cerveja dos senhores Vidal e companhia, constando de caldeiras de cobre, filtros, cerveja engarrafada e em barricas, cúpulo, anis engarrafados, genebra em barris e engarrafada, coriambo, diversas ferramentas de tanoeiro, diversos trastes, uma barra de ferro, uma bomba de cobre, um carro forte de carregar pipas e etc. Adverte-se que tudo será arrematado impreterivelmente a quem mais der, por conta dos ditos senhores que se retiram para a Europa. Esse anúncio nos informa o nome dos proprietários dessa fábrica, os senhores Vidal e companhia. Anúncio publicado nas edições de 28 de julho e 1º de agosto de 1827 do Diário Mercantil, no Rio de Janeiro, nos informa que Vidal e companhia eram proprietários de uma destilaria. Abre aspas. Vidal e Cia têm a honra de participar ao público que, tendo posto em atividade a fábrica de destilação na Praia Formosa, número 67, eles se incumbem de destilar e reestilar todas as qualidades de aguardentes e espíritos de qualquer qualidade, em qualquer porção que se queira, assim como de fazer licores de todas as qualidades. Dirigir-se na dita fábrica ou na casa de Raimundo Morunge, irmãos, negociantes, Rua da Cadeia, número 45, ou de Nicolão, maçom, na mesma rua, no número 186. Fecha aspas. Ele fazia muito anúncio, mas ele era prolixo demais nos anúncios. Era o nascimento da publicidade, né? Sobre a motivação que teria levado os proprietários a mudar da fabricação de cachaça, produto de consumo já consolidado desde o período colonial, para a de cerveja, cujo consumo naquele momento parecia estar ainda praticamente restrito a imigrantes do norte da Europa, pode ter tido alguma influência a Lei de 7 de novembro de 1831, que declarava ilegal a importação de escravizados. A expectativa de que aquela lei se cumprisse, o que não aconteceu, passando para a história como a famosa Lei para Inglês Ver, acabaria com o lucrativo comércio de cachaça para a África em troca de escravizados. A aposta do Sr. Vidal e seus sócios se mostrou equivocada, e apenas 4 anos depois a sua fábrica encerrava as atividades, como ficou dito antes. Bom, para a gente ir caminhando para o final desse papo, dessa forma, para além dos fatos brutos, a história sempre deixa margens a interpretações. E é isso que faz a história uma ciência propriamente humana. Então, se você é adepto da corrente historiográfica nacionalista e concorda que existia uma nação Brasil já no começo do século XVII, e que uma cervejaria criada e dirigida exclusivamente por holandeses pode ser considerada uma cervejaria brasileira, então você pode considerar a cervejaria de Recife como a primeira cervejaria do Brasil. Talvez seja mais conceitualmente correto considerar que aquela foi a primeira cervejaria em funcionamento no território do que viria a ser o Brasil, mas que, naquele momento, não era uma nação independente ainda, e sim uma colônia holandesa na América do Sul. Da mesma forma, se você considerar que a produção dos imigrantes alemães nas suas vendas cervejarias nas colônias do Rio Grande do Sul pode ser interpretada como fábricas de cerveja, então a primeira cervejaria do Brasil seria o negócio de Inácio Rasch, em São Leopoldo. Se preferirmos nos ater a um maior rigor conceitual sobre o que seria uma cervejaria e, sobretudo, a partir de que momento pode-se considerar que o Brasil fosse uma nação, então devemos nos concentrar sobre as fábricas que produziam comercialmente após 1922. A partir de então, uma indústria criada no Brasil não tem por que não ser considerada uma indústria brasileira, independente da nacionalidade do seu proprietário ou dos seus funcionários. Definidos os critérios, reduz-se a margem de incerteza e o espaço para interpretações. A esse respeito, segundo o estado atual da pesquisa, a documentação de época, e aqui foram privilegiados os periódicos, os jornais,
é correta, é direta em apontar, até o momento, que a Cervejaria Nacional, criada no Rio de Janeiro por Pedro Vidal e companhia em 1831, como desdobramento do seu negócio de destilação, como a primeira cervejaria brasileira. É isso, Lud. Cheio de polêmicas e incertezas. Pô, mas eu gostei muito dessa conclusão, porque ele abriu 3 frentes aqui. Então você não precisa escolher só uma ou outra. Não há uma correta apenas. Você tem 3 vertentes que você pode analisar e escolher. E eu queria destacar aqui 2 coisas que são importantes aqui. Primeiro é o nosso querido lá, Inácio Rasch, que é um empreendedor nato. Quando ele chegou, ele leu a carta de Caminha, falando em Se Plantando Tudo Dá, e ele tentou abrir logo 3 negócios, de cara, né? E um vinculando com o outro, né? Se eu fabrico cerveja, que eu produzo aqui na minha loja, eu tenho uma loja de secos e molhados, e eu também tenho aqui um serviço de barca para carregar as coisas pelo rio. E o outro, cara, é o Pedro Vidal, porque o Pedro Vidal não é só Pedro Vidal. Ele é Pedro Vidal e companhia. Então ele foi não só um dos primeiros publicitários do Brasil, como ele também foi um dos primeiros a fazer crowdfunding no Brasil. Que assim, doações anônimas fez Pedro Vidal e companhia. Quem é a companhia? São quantas pessoas? Tem quanta gente ali participando disso? Uma doação anônima veio de onde essa ideia? Companhia, não, a gente não sabe quem é a companhia do cara. Pedro Vidal e companhia. Mas aí não é doação anônima? Não tem a ver com doação? Tem a ver com sociedade. Doação não, é Sociedade anônima. sociedade, investimento, crowdfunding. Nossa, Rapaz, esse cara é visionário. pesou. Visionário. Pesou o clima. E em cima dessa pesquisa do Sérgio Barra, primeiro eu gostaria de agradecer a ele, nosso querido Profano Grau, que fez todo esse trabalho de pesquisa, levantou esses documentos, inclusive é uma das linhas que ele ama estudar, que é a história da cerveja nas Américas e no Brasil, e ele adora estudar isso e sempre traz alguns insights sobre isso em seu perfil. Obrigado, Sérgio. E se você não conhece ele, procura lá, @profanograu. E agradecer a você, Lud, por dividir essa bancada aqui, da gente contar mais esta história. Tamo junto. Também queremos encerrar agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e produzir esses conteúdos incríveis para vocês. Hoje eu gostaria de agradecer ao Giovanni Tonello, ao João Muti, ao Lucas Fernandes, ao Max Eduardo, ao Oscar Freitas e ao Ícaro Nascimento. Muito obrigado, gente. É isso, meus amigos. É só um reforço. Toda a referência bibliográfica das pesquisas está lá no nosso blog. Para quem quiser consultar e confirmar, ficar bastante à vontade. Leandro, o que a gente fala? Até semana que vem. Até semana que vem. Ou como diria Conan, isso é uma outra história. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.